Olá, sejam muito bem-vindos ao Onco em Cápsulas, um espaço dedicado à oncologia contemporânea. Essa série de entrevistas é uma iniciativa do Laboratório Cristália e a ideia aqui é compartilhar conhecimento, trazer reflexões para quem está envolvido diretamente no dia a dia da oncologia. Então, ao longo dos episódios, a gente vai trazer especialistas que vão falar de temas essenciais. O nosso primeiro tema, então, é qualidade e segurança do paciente em oncologia. E a nossa convidada, Daniela Arcanjo, já está aqui. Ela que tem um currículo maravilhoso, né? Professora universitária, farmacêutica, hospitalar e clínica. E é também mestranda, né? Isso. Conta um pouco. Eu sou mestranda em Economia da Saúde, na própria faculdade que eu leciono, e eu sou preceptora da residência. Olha só, que legal, ótimo, né? hein? Eu Muito adoro, legal. eu adoro. Bom, a gente vai começar então com esse primeiro tema, Daniela, que você Sim. sabe muito, né? Então eu vou começar te perguntando sobre o PNSP. Tá. O que é esse Programa Nacional de Segurança do Paciente? Como é que ele impacta, né, as atividades? Mudou tudo, né? Então eu vou te contar um pouco, Luísa. Tá. A gente tinha uma nuance do que era fazer dispensação segura. Dispensação é o ato de eu entregar um medicamento no hospital na mão da enfermagem. E até 2013, 2011, a gente tinha a ideia de querer fazer algo, mas ainda não tinha uma norma, não tinha uma lei. Com a introdução pelo Ministério da Saúde do Programa Nacional de Segurança do Paciente, passou a ter data, período, e tudo que a gente tinha que fazer para assegurar ao paciente receber uma quimioterapia perfeita, ideal para ele, dele, deveria seguir alguns critérios. Então foi um marco na saúde do Brasil, antes do programa e depois do programa. Se eu falar para você que hoje você consegue observá-lo em todos os hospitais, clínicas, aonde ele deve ser destinado, infelizmente ainda a gente encontra no Brasil nuances, né? Ou seja, alguns lugares, ou eu posso falar muitos lugares, né? Dependendo da região que você está, que ainda não conseguiu introduzir na prática como que eu posso falar para você? O 100% do programa. Tá. Porque ele não é algo barato. Toda vez que a gente fala de qualidade e segurança, as pessoas acham que a gente vai economizar. Eu tenho que tirar isso da cabeça. Porque onde eu invisto qualidade e segurança, muitas vezes eu tenho que colocar um processo novo, eu tenho que ter um equipamento novo, eu tenho que trabalhar com material, e eu vou te dar um exemplo disso. Na quimioterapia, vou trazer isso para a oncologia, Tá. que é o nosso métier daqui. Então, eu estou lá na oncologia, então eu tenho que começar, desde a hora que eu seleciono o medicamento, o material que eu vou infundir no paciente, eu tenho que saber de quem que eu vou comprar, onde eu busco qualidade. Então, muitas vezes, você querer trabalhar com alguns medicamentos, requer que você tenha um conhecimento para saber se aquela qualidade tem a ver com o custo. Então, a gente tem que conhecer, o primeiro item é como eu vou buscar o melhor medicamento. Depois, quais são as práticas seguras para eu manipular aquele medicamento, para eu dispensar aquele medicamento. Então, você vê que é um marco que mudou o olhar de segurança dentro das instituições de saúde. Ele é nacional. Então, todo ambiente que tem paciente, médico, enfermeiro, farmacêutico, eu tenho que ter esse programa sendo descrito e executado, né? Então, se você pudesse resumir, assim, como é que ele impacta as ações e Eles as são responsabilidades do normas e farmacêutico? técnicas que o farmacêutico oncológico, né, o hospitalar oncológico, tem que assumir na sua rotina, Tá. né? Vou fazer um pleonasmo, na sua rotina diária. Então, ele tem que ali, diariamente, né, lembrar de tudo que ele tem que fazer. Então, ele tem que ter um checklist duplo, ele tem que ter uma dispensação de medicamento, onde faz um e confere no outro farmacêutico. Então, ele tem uma série de tics. E, lógico, ele vai adaptar isso à sua realidade. Então, é uma lei, né, é um conjunto de normas e técnicas que fomentam a qualidade e a segurança dentro da sua instituição. E aí, cada um vai trazer o olhar. Então, eu vou te dar um exemplo, Luiz. Eu faço dispensação de medicamento oral para um paciente. Tá. Então, eu tenho que escrever boas práticas dentro da política do que é acompanhar o paciente para eu poder dispensar, entregar esse medicamento
para o paciente. Então, não é só entregar, eu tenho que orientar, explicar como tomar o medicamento, o que o paciente pode sentir. Então, isso é a segurança na nossa vida hospitalar. E você acha que a gente está preparado para Então, trabalhar com essa segurança na farmácia hospitalar? Como é que você sente essa... Hoje a gente tem hora que eu falo que a facilidade da gente obter conhecimento não está diretamente ligada à capacidade de execução. Porque hoje a gente sabe muito, mas a gente às vezes fica perdido com tanta informação. Eu vejo uma galera muito jovem trabalhando na oncologia, então eu tenho, vamos falar assim, nas grandes capitais você vê isso melhor evoluído, porque tem uma conscientização da diretoria, da presidência do hospital, então você vê que isso é uma ordem comum, porque esse top-down dentro do hospital, ele tem que comprar isso junto com o farmacêutico, senão ele não vai te dar dinheiro para você, de repente, ter que implantar um processo que tenha que ter investimento, então você tem que envolver a diretoria. Quando a gente sai um pouco desses grandes centros, não é que não exista, mas ainda a gente vê de forma incipiente. Então, está começando, em alguns momentos, você vê um movimento para ter esse programa. Mas se eu puder te dar um dado, a gente tem apenas, eu posso errar o número, mas não passa de 20% o número de hospitais que buscam e estão totalmente alinhados. Lógico que, e até no último hospital que eu trabalhei, a gente não tinha 100%, mas eu já tinha 30%, 40% do programa investido, implantado no hospital. Então, não é fácil, precisamos estar preparados para fazer o que é de bom grado. E o que é isso? Mexer em processos, técnicas, coisas que competem ao farmacêutico, né? Ele consegue saber e usar as melhores técnicas na manipulação, na dispensação, no controle. E sabe quanto tempo já faz? Já tem mais de 10 anos o programa. Então você vê que já era para o pessoal ter evoluído. É o que eu falei, grandes centros bombando. Hora que eu acabo indo para regiões até maiores, não é todo mundo que tem esse entendimento que precisa. E o que você acha que falta? Conhecimento. Você repudia aquilo que você não conhece. Então, quando eu chego e falo, eu preciso implantar um programa e não vai economizar, vai gastar, o que o gestor vai falar? Então, eu preciso levar conhecimento. E o conhecimento eu não preciso gastar em todos. Às vezes, você precisa comprar uma etiqueta. Estou te dando um exemplo de custo. Às vezes, aquele procedimento, ele vai precisar de ter um maquinário. E aí, você vai fazer um estudo junto ao seu hospital, o que é viável. Eu ter mais segurança e parar de ter custo, né, em desperdício ou não. Então, é claro, tem que ter um entendimento da dificuldade, mas também tem que levar a diretoria, né, para que possa participar. Daniela, e como é que o farmacêutico consegue se informar do programa e como é que ele consegue implementar? Legal isso. A gente tem duas saídas. Primeiro, ele precisa entrar no site do Ministério da Saúde, fazer o registro ali no gov.br, ele tem acesso é uma cartilha, né? Então você tem ali o resumo. Hoje em dia a inteligência artificial nos ajuda com o resumo, então ele te dá as principais áreas e o que você faz dentro do seu hospital. Essa é uma ideia. Agora, se ele quiser ir além, eu acho isso bem bacana, a gente tem o Ministério da Saúde junto com a instituição da Fiocruz, a Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz, eles estão, já faz tempo isso, desde 2015, eles têm uma pós-graduação em qualidade e segurança internacional ao paciente. Então, e é gratuita, você se inscreve, tem uns documentos que precisam ser preenchidos, também no site do Ministério da Saúde, você digita lá pós-graduação em qualidade e segurança internacional ao paciente e aparece. Então, ele é ofertado no começo do ano, tem duração de 1 ano e meio, 2 anos, eu não me recordo bem, mas tem todas as informações, tem lista de espera. E o que é mais legal, é gratuito, é uma informação riquíssima, porque está ligado ao Ministério da Saúde, à Fiocruz, e todo mundo pode ter acesso. Perfeito. Então é bem legal, bem lembrado. Não é tão difícil, né? Não, precisa estudar para você fazer as provas, os trabalhos, mas é uma pós-graduação. É um processo, É um processo. Dani, como é que o farmacêutico pode se preparar para trazer melhorias para esse paciente? Na nossa vida, Lu, tem uma história chamada cadeia medicamentosa. Então ela vai desde a hora que eu seleciono, que eu qualifico o meu fornecedor. E isso é uma das etapas mais importantes do meu processo de qualidade e segurança, porque eu tenho que saber de quem eu estou comprando. Não basta ser só o distribuidor. Eu tenho que saber de quem esse distribuidor está comprando. Claro. Então, quem é o fabricante?
Ele tem como me atender, ele tem uma demanda, ele tem supply. O que é supply? Hoje a gente sofre na oncologia que em alguns momentos algumas drogas somem. É de fornecedor único, a gente não consegue, daí 3 anos ela volta. Nesse período, toda a equipe multiprofissional tem que se adaptar. Então, muitas vezes a gente tem que ir em busca de desenvolvimento. Então, eu tenho que conhecer meu fornecedor. Ele está apto a me entregar? O medicamento tem registro na Anvisa? É o básico. Sim. Né? E depois desse registro, tudo está documentado, todas as alterações, então eu consigo ter segurança com esse fornecedor? Sim. Então, eu começo a etapa de selecionar. Então, às vezes eu tenho, lá no hospital, eu tinha 300 fornecedores que queriam vender para nós. Então, a primeira etapa é documentação. Já caía para 90, porque nem todos os fornecedores têm documentação. Então, eu preciso conhecer o fornecedor, qualificá-lo, fazer uma visita técnica. Então, tem um processo documental que o farmacêutico, tanto na oncologia ou na hospitalar, ele vai acompanhar. Isso é a primeira etapa para ter segurança. A segunda é ter toda uma documentação, que eu chamo, né, os farmas chamam de procedimento operacional padrão ou instrução de trabalho, cada um tem um nome, e tem algumas divergências, mas basicamente é onde você vai descrever tudo que o farmacêutico vai fazer, na hora que ele está ali manipulando o medicamento. E também tem o controle. Então, é uma cadeia que desde a seleção do medicamento, controle, manipulação, dispensação e uso do paciente, o farmacêutico tem que estar envolvido. E o programa de segurança, ele vem ajudar o farmacêutico, porque ele traz indicadores e metodologias que ele pode aplicar no seu hospital. Exemplo, Lu, de 400 medicamentos que ele dispensou, quantos ele errou? Então, ele já tem um indicador ali que ele faz mensal. Tá. Na manipulação, mesma coisa. Então, é assim que o programa dá esse suporte e ajuda na qualificação e seleção do fornecedor. Perfeito. E Dani, na sua opinião, como e por que, né, participar da comissão de farmácia terapêutica? É importante. É importante? Lá, na comissão de farmácia terapêutica, é uma comissão voltada à discussão de novas tecnologias em saúde. Se o farmacêutico está longe desse ambiente, ele não fica sabendo o que está sendo discutido no mundo medicamentoso. Então, a gente tem novas tecnologias que nem sempre são custosas. E muitas vezes a gente tem tecnologias que são de acondicionamento. Então, eu vou te dar um exemplo. Na oncologia, nós temos medicamentos que têm uma embalagem diferenciada, então eu consigo levar isso dentro do meu ambiente estéreo, que é o ambiente que eu vou manipular, que é só dentro da sala. Então, tem uma série de competências técnicas que nós vamos em busca. E onde se discute isso? Na comissão de farmácia terapêutica. Lá se inclui medicamento, lá se despadroniza, então padroniza e despadroniza. É lá nessa comissão que todo mundo discute, eu já vou falar quem forma ela, que eu tenho que conhecer os protocolos que vão ser discutidos. Então, se o farmacêutico quer ser antenado e pode e deve participar, até para que ele contribua. Então, de repente, por que ele não faz uma sugestão de um novo medicamento? Ele traz um estudo de farmacoeconomia e ele consegue ter uma boa discussão. Então, a comissão é isso, é onde fomenta os protocolos. E o farmacêutico, ele, não vou falar que é obrigatório, mas seria de bom tom que ele pudesse participar da comissão. E não só porque a comissão é formada médico, farmacêutico, enfermeiro, área administrativa e tudo mais. Ele não tem que ir lá só para levar um estudo, ele tem que ir lá para participar e até estimular a vivência de novas moléculas, novas drogas, novas apresentações. Porque às vezes o hospital está condicionado a trabalhar com uma quantidade de itens. Às vezes a gente pode melhorar isso. Então, é na comissão de farmácia terapêutica que o farmacêutico discute sobre isso. E você falou de farmacoeconomia, que é o tema do próximo programa, que vai estar aqui no YouTube. A gente já convida eles para... A gente já convida, com certeza, para eles acompanharem os próximos episódios. Fica com a gente, não vai embora. Dani, você comentou que só 20% consegue aplicar o programa. Na sua opinião, qual seria uma maneira interessante de melhorar esse número? Luísa, esse próprio podcast, ele já serve como instrumento de fomento dentro do seu hospital. Vamos ter uma ideia. A Luísa trabalha no hospital em Caxias do Sul, ou também pode ser na região norte, nordeste, centro-oeste, só peguei o nome que eu lembrei rápido.
Ela assistiu o podcast, ela gostou, ela teve acesso ao material, ela vai em busca, ela vai estudar. Isso ela já está fomentando. Quando ela compartilha isso com os colegas, é melhor ainda. Então, o que a gente faz e pede eu tenho que conversar e promover os multiplicadores da informação do programa de segurança no paciente no seu hospital. O que você ganha com isso? Saúde, vida. Muitas vezes a gente fala que é uma corrente do bem quando você começa a formar bem as pessoas, você se beneficia disso. Porque em algum momento esse cenário vai mudar e a gente vai passar a ser paciente. Então, transformar e ter esse leque de emoções traz para dentro do hospital um senso de responsabilidade maior. Faz sentido. Bom, chegamos ao fim de mais um episódio de Onco em Cápsulas. A gente espera que esse conteúdo tenha ajudado a ampliar o conhecimento e a estimular também a reflexão sobre temas importantes da assistência oncológica e do cuidado com o paciente. Bom, eu agradeço muito a Daniela. Imagina, eu que te agradeço ao Laboratório Cristália, a todos nós. Foi muito legal. Muito obrigada, E Luísa. estaremos juntas no próximo episódio. Não que nos você pode abandone. acompanhar aqui no canal oficial do Cristália no YouTube. Até já! Obrigada.